Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, linkando a medicina de ponta com você. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Todos os convidados são especiais, mas essa convidada é mais especial ainda. É uma médica que aspira a uma especialidade bem legal, ela vai falar para a gente depois. Uma médica formada na Faculdade de Medicina do ABC, a Júlia Guglielmi. Isso. A Júlia eu conheci de uma maneira bem diferente alguns anos atrás, o Edson também, né, Edson? E a Júlia vai contar a história dela de superação ao longo do tempo. Júlia, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, doutores. A gente conheceu a Júlia em 2014. Isso. A Júlia se formou pela Faculdade de Medicina do ABC. Exatamente. E a Júlia vai contar um pouquinho da história dela. Júlia, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, doutores. Muito obrigada. Muito obrigada por me receber. Por favor, Júlia. Bom, eu sou médica. Eu tenho 31 anos, certo? E vocês queriam que eu contasse, né? A sua história de superação. Bom, eu sou multitarefas, multicoisas. Viajo, sempre gostei, assim, Você era uma jovem superativa, né? Isso. Você tinha vida normal, intensa, gostava. Exatamente. Aliás, você, lá no ABC, você era da Atlética, né? E o pessoal da Atlética gosta de viajar, jogar, competir. Sim. Você era muito intensa na faculdade. Sim, muito intensa, muito intensa. Eu sempre curto esportes, sabe? Qual esporte que você fazia, Júlia? Eu fazia o que dava na telha, sabe? Mas qual que você mais praticava, assim? Eu gosto muito de vôlei. Vôlei. Era o seu carro-chefe lá. Nossa, muito. Eu sou de Jundiaí, a gente sempre competia lá com o ABC. Às vezes a gente ficou muito tempo na pré, né? O ABC muito na intermédio, né? Mas às vezes a gente competia. Então você era do vôlei. Isso exatamente. No colégio, a gente foi nos Estados Unidos jogar. Nossa! Nossa, que legal! Aonde isso? Nevada. Em Nevada. Nevada, perto do Grand Canyon lá, né? Do lado da Califórnia ali. Perto, sim. Aí depois... Aí você voltou pro Brasil. Isso. E prestou o vestibular, entrou em medicina. Isso. Exato. E eu morei sozinha, né? Eu estudava na faculdade de medicina do ABC. Então você prestou medicina e entrou na faculdade de medicina do ABC. E morei com as amigas. Tá. Numa república lá. Tipo isso. E lá na faculdade você continuou essa vida intensa, né? Competindo, participando da vida ativa, da atlética lá da faculdade, né? Exato. Eu gostava muito, né? Até hoje eu curto.
Bom, daí, num domingo, 2014, tava de férias, 14 de dezembro de 2014. Num domingo, né? Eu tava dormindo e acordei e fui no banheiro. Você tinha que idade? Isso. 21 anos. 21 anos. É. Aí você tava dormindo e foi no banheiro. E aí, não lembro de mais nada. Apagou no banheiro. É isso. Apaguei. E aí, eles me encontraram, né? E foram me levaram para o hospital. Qual hospital? É o Sírio-Libanês. Ah, você já foi direto pro Sírio. Você tava lá no ABC? Não. Você tava em casa? Isso. Tava em casa em São Paulo. Isso. Me fala uma coisa. Tem ideia de tempo de você ter apagado e ido pro hospital ou não? Então, não se sabe quanto tempo durou, sabe? Quer dizer, você ficou um tempo lá apagado até te acharem e não se sabe quanto tempo foi. Isso. Tá bom. Aí você chegou no hospital, e aí? E aí, assim, fizeram o procedimentos, né? Procedimentos, eles acharam o que em você? Qual foi o diagnóstico? Você se lembra? Então, doutor, eu tava namorando e eu tomava o anticoncepcional oral. E também tem um fator genético no meu pai. Fator proteína S-livelin diminuída. Não é, doutor? Isso tinha alteração na proteína S, né? Na proteína S. E aí, com isso, lá qual foi o seu diagnóstico no Sírio? Por que você apagou? Se lembra? Você teve um AVC, não foi isso? Isso. Eu tive um AVC. E esse AVC não foi pequeno, né? Foi um AVC muito grande, né? Muito extenso, né, doutor? Eu lembro de ter encontrado você no primeiro dia. Me eu chamaram não lá lembro. da urgência. Eu não lembro. Você não se lembra de mim, eu lembro de você. Você estava em coma quando eu conheci você. Você estava em coma. E foi um AVC muito grande. Muito. Fala um pouquinho, Edson, de AVC, no lado que ela teve, quais são as repercussões num paciente, como é que a gente maneja, quais são as repercussões, e aí ela vai continuar a história dela. Bom, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de encontrar a Júlia aqui. A gente, né? É verdade, nós estamos muito felizes. Recentemente reencontrei a Júlia e eu fiquei muito feliz porque eu vi como a Júlia tinha progredido, melhorado, né? Porque só nós sabemos, né? Quem ajudou a cuidar da Júlia sabe como a Júlia estava grave, né? A Júlia teve acidente vascular cerebral isquêmico, na data que ela falou, anos atrás, e naquela época ela tinha terminado o terceiro ano de medicina numa das mais tradicionais e importantes universidades do país, que é a Faculdade de Medicina. Ela estava estudando. Do ABC, ela estava na graduação
no curso de medicina, indo para o 4º ano da faculdade de medicina do ABC. Isso, doutor. Eu estava indo para o 4º ano, né? Eu estava de férias. Foi quando aconteceu o acidente vascular cerebral. Como nós já falamos em outros podcasts, mas é sempre importante ressaltar, acidente vascular cerebral é de ocorrência frequente na população, faz parte das principais causas de sequela e morte na população, junto com o infarto do coração, são as 2 principais causas de morte e sequela na população. Isso significa que nós devemos, a nossa população precisa estar conscientizada em relação ao acidente vascular cerebral para fazermos a prevenção, né? Muitos pacientes me perguntam, doutor, mas tem como prevenir acidente vascular cerebral? Aí a nossa resposta é sim, tem como prevenir acidente vascular cerebral, assim como tem como prevenir infarto do coração. São doenças em que devemos fazer a lição de casa, buscar hábitos de vida saudável para que nós possamos fazer prevenção, né? Cuidar do diabetes, cuidar da pressão alta, né? Evitar sedentarismo, ou seja, exercício físico faz parte das medidas para redução de risco de morte por causa de acidente vascular cerebral e infarto agudo de miocárdio, que é o infarto do coração, né? A questão do álcool, né? A população brasileira valoriza muito o álcool, não somente a população brasileira, como a população mundial, né? Os europeus, os asiáticos, os americanos, né? A população mundial bebe demais e estamos exagerando sim. E um detalhe, né? A molecada aí gosta de misturar álcool com energético, né? Isso potencializa a ocorrência de AVC, potencializa o efeito do álcool e o perigo de você ter AVC, né? Você está tomando lá uma substância que é arritmogênica, né? Que provoca arritmia no coração e coloca 7 cafezinhos de uma vez quando você mistura o energético, né? Você potencializa muito, segue. Então, ou seja, nós devemos retirar os fatores, diminuir, controlar os fatores de risco de acidente vascular cerebral. Isso é muito importante. Bom, o acidente vascular cerebral ele pode ser dividido em acidente vascular cerebral isquêmico, que foi o que aconteceu com a Júlia, e acidente vascular cerebral hemorrágico. Em relação ao acidente vascular cerebral isquêmico, nós sabemos que essa situação acontece quando, por algum motivo, existe entupimento repentino de alguma artéria do cérebro. E esse entupimento pode acontecer por causa de doença das artérias do próprio cérebro, e nós sabemos que a aterosclerose é a principal doença que pode levar a entupimento, né? Muito frequente, pode levar a entupimento, mas existem outras causas. Isso significa que o acidente vascular cerebral isquêmico, assim como o hemorrágico, pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer tanto em recém-nascido, embora muito menos frequente, até pessoas de 90 e poucos anos, 100 anos, ou seja, desde recém-nascido até os idosos. E com a Júlia, que tinha na época 21 anos, é isso? Isso, 21 anos, doutor. 21 anos. E o acidente vascular cerebral aconteceu na Júlia, e a Júlia tinha 21 anos na época, 21, durante a graduação. Atrás, né? Tá fazendo 10 anos agora. Isso. E isso significa que pode acontecer em qualquer pessoa. E no caso da Júlia, nós devemos prestar atenção, né, por ser AVC em jovem, nós devemos prestar atenção em algumas causas que nós sempre não esquecemos de investigar em situação de AVC em jovem, né? As principais causas que nós investigamos, além das outras causas que nós também investigamos em acidente vascular cerebral em idosos, mas quando tem o jovem, nós investigamos se tem ou não formival aberto, né, formival patente, que é a comunicação entre os átrios do coração, que são as câmaras superiores
do coração, né, os átrios do coração, eles podem ter um processo chamado foramen oval que pode estar aberto e pode contribuir para um AVC, pode consistir em um dos motivos para o AVC. Além disso, em jovem, nós sempre investigamos doença inflamatória autoimune, doença inflamatória infecciosa, por exemplo, sífilis, HIV, são causas de vasculite cerebral e sistêmica, podendo levar a AVC, e são causas tratáveis de AVC. Fora isso, nós temos a trombofilia, né, que é a hipercoagulabilidade, que é o que aconteceu com a Júlia. Provavelmente, né? Junto com o anticoncepcional, né, Júlia? Isso mesmo. Então, em relação à hipercoagulabilidade... oral e proteína S dela, isso. Né? Então, em relação à hipercoagulabilidade, nós investigamos as diferentes causas de hipercoagulabilidade, né? Junto com o colega hematologista, nós investigamos causas de hipercoagulabilidade, nós chamamos isso de trombofilia. Né? E no caso da Júlia, nós sabemos que, no caso das mulheres, nós sabemos que um dos fatores de risco seria o uso de anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral, em algumas pessoas, ele pode aumentar o risco de trombose, de formação de trombo. Claro, não são em todas as pessoas, né? O anticoncepcional oral, ele deve ser indicado pelo médico ginecologista obstetra e, claro, o ginecologista, ao avaliar o paciente por uso de anticoncepcional oral, o ginecologista, ele faz toda uma avaliação de risco de trombose também, tá? Olha, doutor, não fazia parte de risco do AVC. Eu estava saudável, 21 anos, então... tinha uma vida saudável, não era sedentária, nada. Né? Exato, doutor Marcelo. Esportista, né? Esportista? Sim, não fumava, não bebia, enfim, estava 100%, né? Uma vida plena, né? Plena. Bom, e o que aconteceu? Ocorreu oclusão. A gente não pode esquecer da dissecção arterial. Hein? É verdade. E mais uma causa de AVC em jovem. Muito importante, principalmente ela que é esportista. Verdade, muito bem lembrado pelo Marcelo. A dissecção de uma artéria do cérebro, né? Que é a dissecção? Ou do pescoço. Dissecção nada mais é do que quando sangra a parede do vaso. Então, quando existe possibilidade de ter uma hemorragia na parede do vaso, essa hemorragia ela faz com que haja estreitamento do vaso, né? E a dissecção, além do estreitamento, pode provocar formação de coágulos que podem ser levados para o cérebro, ou seja, pode haver embolização de coágulos para o cérebro, levando a AVC. Sim. Né? E o próprio estreitamento do vaso pode ser grave a ponto de entupir a artéria, levando a AVC também. Então, dissecção de uma artéria, por exemplo, a artéria carótida no pescoço, artéria vertebral, são causas importantes de AVC em jovem. Tá? E, infelizmente, também, uma causa que nós citamos antes, mas que a gente precisa de reforçar, é a ingesta de bebida alcoólica com energético, né? Verdade. Isso potencializa, está aumentando muito o número de casos de AVC em pessoas jovens, que não foi o caso da Júlia, né? A Júlia era saudável, era uma pessoa em plena atividade, não bebia, e de repente teve isso aí, né? Um AVC de cerebral médio. Júlia, o AVC foi grande, né? Isso. Foi muito sério, doutor. Muito sério. O que fizeram com você lá no hospital? Além dos procedimentos, parece que você teve que operar para descomprimir o cérebro, né? Sim. Você estava em coma, aí a pressão da cabeça aumentou e teve que tirar a calota. A calota craniana. Isso. O AVC da Júlia foi um AVC importante.
que nós chamamos de AVC como se fosse hemisférico, mas pegou uma área muito extensa do hemisfério cerebral esquerdo. Esquerdo, que é um hemisfério importante, né? Um hemisfério dominante. E na fase inflamatória do AVC, o que acontece? O cérebro incha. Né? Qualquer agressão ao cérebro, aliás, qualquer agressão ao tecido, qualquer tecido do corpo, o tecido responde com inchaço. Então foi o que aconteceu com o cérebro da Júlia, que inchou, né, a ponto de não ter mais espaço para onde inchar. Isso faz com que a pressão dentro da cabeça, nós chamamos de pressão intracraniana, aumentou tanto que houve necessidade de uma cirurgia para tirar parte do crânio, né, para poder descomprimir o cérebro, para poder diminuir a pressão intracraniana. Nós chamamos isso de cirurgia descompressiva. A cirurgia descompressiva, ela pode ser utilizada em acidente vascular cerebral extenso, quando o acidente vascular cerebral ele é extenso e inchado o suficiente, o cérebro inchado o suficiente para aumentar a pressão intracraniana, a ponto de levar risco iminente de morte. Né? E por isso que foi feita a cirurgia. Sim. E depois eu estava internada, né? 3 meses depois do AVC, eu fiz uma cirurgia. Eu tenho uma calota craniana. Uma prótese. Então foi feita uma prótese. Tá. Não, e é importante ressaltar, a Júlia está aqui com a gente, ela fez questão de vir aqui, e ela está querendo, uma das coisas que a gente quer enfatizar aqui, é a capacidade de recuperação da Júlia. Porque, Júlia, quando você ficou em coma um tempo, descomprimiu, lembro, eu fiz vários exames em você lá, para seguir, para ver como é que estava. E a área do AVC era muito grande. Essa área provocou algumas sequelas, né? Principalmente o quê? Quais são as principais sequelas? A pior delas é a afasia. Uma dificuldade de falar, né? Como é que você, quando você acordou, você falava o quê? Ou não falava? Doutor Marcelo, eu não falava. Então, eu falava assim, não, depois, sim. Quer dizer, você tinha 2 verbalizações ali e acabou, né? Que era uma sequela grave do seu AVC, além da paralisia no lado contralateral. Sim, era destra. Eu aprendi ser a canhota. Você teve que reaprender a ser canhota. A função passou para o lado esquerdo. Né? Mas a reabilitação, então você saiu com o lado direito, paralisada, você saiu praticamente sem falar. Rapidinho, doutor. Eu após o AVC, eu fiz a reabilitação. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. A reabilitação começou aonde? Assim, você foi para casa, não. Começou aonde? No hospital. No hospital. No hospital mesmo. No hospital. O que faziam com você lá no hospital? Eu fiz terapeuta ocupacional. Aí todos os dias terapeuta ocupacional, depois fisioterapia. Isso. E fonoaudiologia. Isso mesmo. E de manhã e de tarde eu fazia. Um trabalho intensivo de reabilitação. Intensivo. Aí vem um conceito que nós queremos passar para a população,
que o tratamento de AVC é um tratamento multidisciplinar. Né? Não é só o médico e a enfermeira, isso, né? Isso. E deve envolver várias especialidades na área de saúde, como, por exemplo, fisioterapeutas. Os fisioterapeutas, eles ocupam um papel muito importante para manejo de AVC, assim como fonoaudiólogos, eles também ocupam um papel assim fundamental, assim como o terapeuta ocupacional, né? E, claro, dentro de todo esse processo, não podemos esquecer dos educadores físicos, não podemos esquecer dos nutricionistas, né? Qual seria, assim, a diferença do terapeuta ocupacional para o fisioterapeuta? Na verdade, são graduações diferentes, né? São graduações diferentes. O objetivo é o mesmo, que é a reabilitação. O objetivo do terapeuta ocupacional, assim como do fisioterapeuta, é a reabilitação. E ambas as áreas têm uma intersecção, né? Tem vários aspectos, várias modalidades de tratamento que o fisioterapeuta também faz e o terapeuta ocupacional também faz. Mas o terapeuta ocupacional, ele tem o objetivo principal de devolver o paciente às atividades da vida diária no sentido da parte ocupacional, ou seja, de voltar a trabalhar, né, de tentar reabilitar a pessoa para o trabalho e para as atividades de vida social. É claro que o fisioterapeuta também faz isso, mas o terapeuta ocupacional, ele tenta readequar a pessoa ao ambiente de trabalho, ao ambiente de casa, né? Então, é uma visão muito disso. E o fisioterapeuta, além de ter essa visão, o fisioterapeuta, ele tenta produzir ganho de força, coordenação, movimento, ou seja, na verdade, ambos trabalham juntos. Isso. Pode falar. O fisioterapeuta, ele tenta restaurar os movimentos e a sensibilidade, movimento, Sim. e o terapeuta ocupacional tenta restaurar o paciente ao ambiente ocupacional e ambiente de casa. Então, doutor Chu, após a alta hospitalar, 15 dias depois eu voltei para a faculdade. Isso é interessante, né? Que sua vida mudou de ponta cabeça. Em tese, você ia ter que parar para reabilitar e tal. O que o Dr. Rogério falou para você? Então, o Dr. Rogério Tuma falou assim: Júlia, vamos lá, sabe? Continua. E aí eu fui na faculdade. Claro, os meus amigos, colegas entenderam. E, além disso, né, doutor Marcelo, entenderam as aulas e eu não. Ah, tá. Se os colegas entendiam as aulas, você isso, estava ali tentando alguma coisa e não ia, né? Isso. E eu chorava, sabe? É muito difícil. Quer dizer, no terceiro ano você estava voando, entendendo tudo, fazendo prova, indo bem nas avaliações e de repente você chegou no ambiente, você não entendia nada. Nada. Em relação a isso, é muito importante nós percebermos que, primeiro, o seu neurologista é muito bom. O Rogério Tuma, né, do Hospital Sírio-Libanês, ele é muito bom. Por quê? Porque nós, né, como neurologistas, nós sabemos que a melhor reabilitação que nós podemos ter é reintegrar a pessoa à família e reintegrar a pessoa ao trabalho e a atividade que a pessoa vinha fazendo. Por exemplo, você estava estudando medicina, estava na graduação e fazendo parte do processo de reabilitação seria de tentar reintegrar a pessoa ao meio. Né? Então, com uma área grande de infarto e uma sequela grave. Isso.
Isso. Então, e é claro que se espera, num primeiro momento, que você não estivesse entendendo muita coisa. Né? Por quê? Porque você ainda estava se recuperando. Só que o fato de você encontrar os seus amigos, né, isso sim, faz com que reative ajuda, circuitos, né? ajuda a reativar circuitos neuronais, né, circuitos Sim. cerebrais, né, para tentar restaurar e tentar Uhum. ativar os circuitos que já estavam silenciosos, que estavam lesados e assim por diante. Ou seja, de tentar reconectar e fazer você se lembrar do prédio da sua faculdade, das pessoas da sua faculdade, dos seus professores, né? Para você foi uma coisa emocionante e certamente te ajudou com que a sua plasticidade neural, a sua recuperação neural se intensificasse. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante é nós, que é a sociedade, nós precisamos ter maturidade para aceitar as pessoas com deficiência ou as pessoas que acabaram de passar por um processo difícil da vida. Né? Uhum. Doença é uma delas. Primeira coisa, ninguém escolhe ser deficiente. Segunda coisa, ninguém escolhe pela doença. As doenças acontecem e podem acontecer com qualquer um de nós. E, de repente, né, qualquer um de nós podemos ter alguém da família com AVC, com várias outras doenças, inclusive HIV, ou seja, nós podemos ser pegos de surpresa com qualquer doença e ninguém escolhe para isso. Isso significa que é muito, muito importante nós acolhermos as pessoas com dificuldade. Por isso que, ainda mais ambiente de faculdade de medicina, assim como ambiente de escola pública ou privada, seja no ginásio, seja no colegial, ensino fundamental, ensino médio, nós devemos primeiro ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças, os nossos amigos, né, a importância de acolher. E o seu grupo de amigos, eles te acolheram. Sim. E conta um pouco sobre isso pra gente. O que você Primeiro, sentiu? o que você sentiu? Quando você chegou lá, você passou um tempão dentro do hospital, passar um tempo dentro do hospital deprime, né? É chato, né? O Dr. Rogério me receitou um Depressivo, antidepressivo. Sim. Pra dar um up, né? Um up, sabe? Foi muito duro. E aí você foi lá para a faculdade. Isso. Você consegue falar do primeiro dia, assim, quando você reviu seus colegas? Sim. Eles me receberam muito bem. Muito bem. Para você, isso significou o quê? Felicidade mesmo. Uma motivação para continuar a vida, uma motivação para continuar estudando, né? Sim. E aí, doutores, 2016, eu fiz 2 matérias. Desculpa, é que o 4º ano que ela voltou é o pior ano da medicina. Né? Sim. É verdade. É aquele ano que caem todas as matérias clínicas, 30, 40 matérias. Você tem que estudar tudo, dar um gás para ir para o internato. E é claro que quando você voltou em 2015, não dava. Você estava ali só se reabilitando. Aí em 2016 você fez 2 matérias e foi fazendo. Exatamente, doutor. Fui fazendo paulatinamente. Fui caminhando. No seu ritmo, mas foi caminhando. E assim, a faculdade de medicina é muito difícil. Qualquer um. Mas além disso,
eu, afásica. Dentro da sua limitação, você foi fazendo, né? Sim. Foram 2 matérias em 2016, depois mais 3, depois mais... Como é que você... Quanto tempo você ficou ali no 4º ano estudando gradativamente aquelas matérias? Foram muitos anos. Eu iniciei o 5º ano 2020. 2020. Então você ficou praticamente fazendo as matérias gradativamente 5 anos. Exato. As matérias do 4º ano. No seu ritmo, reabilitando. Exato. Só uma curiosidade. Quando que você conseguiu melhorar a sua fala? Sair do não, não, sim, sim. Foi no hospital. Eu comecei gatinhando, sabe? Catando as palavras. Isso mesmo. Uma palavra, a outra. Até hoje tem um delay, sabe? Sim. Mas assim, uma progressão importante para quem falava 2 palavras. Né? Nossa, não é. Sim. Quer dizer, tudo bem que você tem um delay, mas você recuperou a capacidade de comunicação. Né? Quantos pacientes por aí a gente não viu, né, no passado, quando a reabilitação ainda engatinhava, com AVC do tamanho que ela teve, que não falam, simplesmente não se comunicam, né? Quantos a gente já viu? Isso é muito triste, porque a comunicação, ela é uma função muito importante, né? E você conseguiu recuperar. Então, quer dizer, no hospital você já conseguiu sair catando algumas palavras e depois formulou frases. Sim. Lógicas, sequência de pensamento. Sim. Lógicas. Estudar, eu acho que é importante. Ajuda a essa coordenação, né? Sim. Né, doutor? Show. Verdade. E é importante, né, aproveitar essa situação para falar para a população que a comunicação, é claro que a linguagem falada ocupa grande parte da nossa comunicação, mas que diante de dificuldade de fala, é claro que a gente tenta fazer com que o paciente fale cada vez melhor, e essa persistência ela é contínua. Né? A Júlia, até hoje, ela está sendo reabilitada e ela está melhorando cada vez mais, e ainda tem chão para melhorar. Né? E é importante a população saber que a linguagem falada não é a única forma de comunicação. Nós podemos nos comunicar através da mímica, nós temos a comunicação não somente oral, como a comunicação por escrito, né? Ela pode entender as coisas lendo, assim como passou noites e noites estudando, né? Porque faculdade de medicina, a gente, para nós nos formarmos, nós precisamos de nos dedicar bastante. Então, ela continuou se dedicando e ela passa noites e noites lendo, por exemplo. Né? Então, a reabilitação da parte de leitura, né? Ela teve que se esforçar também para melhorar a leitura, digo, de ler um texto, né? Não ler em voz alta também, mas também a comunicação de ela receber a informação através de leitura, receber a informação através da audição, né? Que a gente viu que ela melhorou muito a questão da compreensão da audição. Eu não lia, né, doutor? Quando que você começou a ler e entender o que você estava lendo? Você lembra? 2015, mas julho. Olha só, tipo 6 meses depois só, né? Sim. E os textos são complexos, né? E fazendo parte da comunicação ainda, nós temos também a escrita. E como a Júlia tem
diminuição dos movimentos do lado direito do corpo, né? Olha só o que é o cérebro, né? A plasticidade neural. E ela era destra. A espasticidade é fundamental, né, doutor Chu? Verdade. A espasticidade estava dificultando de escrever, por exemplo. Né? Fora a diminuição de força, a espasticidade é o aumento do tônus muscular, de tal maneira que a pessoa não consegue abrir, esticar o braço, as mãos, por exemplo. Isso impede, dificulta escrever, por exemplo, né? Até impossibilita escrever. E a Júlia, né, com muito esforço e dedicação, ela aprendeu a escrever com a mão esquerda, ou seja, ela era destra e agora ela é canhota, né? Virou canhota, né? Então ela escreve. Uma parte eu entendo. Hoje em dia eu escrevo muito bem. Hoje em dia ela escreve à esquerda, né? Sim. Por exemplo, eu não consigo escrever com a mão esquerda e ela consegue, né? Então, como que isso é importante, né? Esse desenvolvimento cerebral, né? De passar parte das funções cerebrais, no caso dela, função cerebral, algumas funções cerebrais do lado esquerdo acabou passando para o hemisfério cerebral direito, né? Isso é muito importante. De destro ela virou canhota, né? Então, só para mostrar para a população como é importante a reabilitação, né? E que nós médicos, junto com a equipe de reabilitação, né, nós tentamos desenvolver outras habilidades da pessoa para suplantar as dificuldades. Sim, sem dúvida. Essa rede de apoio dos seus colegas, você acha que foi fundamental para você? Fundamental. Ela se estendeu aos professores também? Você tinha uma rede de apoio entre os professores também? Ou... Você me falou de um professor especial aí, o Marcos Priest, né? Sim. Se lembra do Marcos? Marcos Priest, ele foi muito importante para mim, sabe? Ele falou, não, vem aqui. E aí, doutor, ele me ajudou a estudar deu para mim mais tempo, né? Sim, mas ele entendeu a situação e aí ele falou com um aluno, um residente para estudar comigo. Olha lá, que legal. De neurologia ou neurocirurgia? Neurologia. Neurologia. Isso. O professor Marcos Priest é amigo nosso, né? Uma vez nos convidou para dar uma aula lá no ABC. Eu e o Marcelo, nós fomos lá. Ele é um grande professor, um grande professor de medicina, muito respeitado pelos alunos, né? E ele teve a maturidade como médico e como ser humano de acolher a Júlia, né? De não deixar a Júlia desistir, né? Então ele foi uma das pessoas que fez com que a Júlia não desistisse do curso de medicina, né? E dá para entender, ele é neurologista, né? Ele é neurocirurgião, o Dr. Marcos Priest, né? E nós neurologistas, nós não desistimos dos nossos pacientes, nós somos persistentes, né? Nós não desistimos dos nossos pacientes, né? E porque nós sabemos que a reabilitação, com a reabilitação, o paciente vai melhorando aos poucos e temos que ter paciência, né? Exato. E, assim, os meus amigos
familiares e a minha fono falavam: não desista, Ju, da faculdade, vai lá, não, vamos lá, sabe? E aí eu Você caminhou. caminhei, exatamente, doutor Marcelo. E, enfim, me formei Você formou que ano? 2022. 2022, no meio da pandemia. 9 anos Depois do AVC, isso mesmo. Caramba. E é importante vocês saberem, quem está nos ouvindo, que a Faculdade de Medicina do ABC é uma faculdade das melhores do nosso meio, né, aqui no nosso meio. É uma faculdade muito séria. E é claro que eles foram tão austeros quanto os outros alunos na avaliação com a Júlia. Ou seja, a Júlia fez as mesmas provas que os outros alunos fizeram, é claro, pela condição, no tempo dela, claro que os professores, né, tiveram a paciência de deixar a Júlia fazer no tempo dela, sabendo das dificuldades que ela tem, seja para falar, seja para escrever, etc. Porém, ela foi avaliada pela maioria dos professores tão rigorosamente quanto os outros alunos foram avaliados, tá? E o que isso significa? Significa que a Júlia, ela tem dificuldade em algumas esferas da expressão comportamental do cérebro, né? Só que ela conseguiu desenvolver e recuperar várias as outras esferas da cognição, por exemplo. A linguagem a linguagem é considerada um dos domínios da cognição, um dos campos da cognição, ou seja, parte da cognição. Mas nós sabemos que a cognição, ela é multifacetada, ou seja, a cognição, ela é composta por vários domínios. Então, quais são os principais domínios da cognição? Linguagem, né, tanto linguagem falada como linguagem de compreensão, né, e a Júlia, ela tem ela recuperou a linguagem de compreensão duas, né? de modo assim, de modo muito importante. A linguagem falada, nós estamos muito felizes de ver a Júlia falando aqui no nosso podcast. Aqui, outra coisa, né? Você está de pra parabéns, quem falava Júlia. 2 palavras ou quase não falava, andou muito bem. Né? Eu conheci a Júlia num contexto em que ela não falava nada. Ela está falando que ela falava sim e não. Eu conheci a Júlia em coma, né? Isso. Na verdade, a Júlia estava em coma. Estava em coma. E depois que acordou do coma, ela não falava absolutamente nada. Até ela ter consciência de si mesma, ela estava falando sim e não só. Então, vem uma outra discussão, que é o seguinte. É nessas horas que que as pessoas mais maduras, mais vividas, na nossa trajetória de vida, a gente passa a valorizar coisas simples, como falar. A Júlia, ela não falava nada e atualmente ela se comunica através da fala. Isso é muito importante. Nós, médicos, nós ficamos extremamente felizes. Vocês não sabem, mas eu encontrei a mãe. Faz tempo que eu não vejo o seu pai, Júlia, mas eu encontrei a sua mãe. Né? Isso. A mãe, que é enfermeira, ela está extremamente feliz pela evolução da Júlia. E por quê? Porque mesmo com alguma dificuldade da fala, ela se comunica, ela é feliz, é sorridente, ela está tocando a vida dela, estudando para fazer provas de residência e assim por diante. Ela vai contar pra gente. Isso, ou seja, ela está tocando a vida dela. E justamente nós, médicos, os profissionais da área de reabilitação, o que nós queremos? Nós queremos isso, que ela seja, que um paciente com AVC, dos AVCs graves, que seja reintegrado na sociedade, na família,
no trabalho, etc. E nós sabemos que a dificuldade de fala é apenas um aspecto da cognição. Nós não podemos esquecer que a cognição ela é composta por vários domínios, por exemplo, domínio do cálculo, domínio das funções executivas, domínio, ou seja, de execução de tarefas, domínio do planejamento. Tem um outro domínio que é a cognição, que é orientação visoespacial, né? Orientação temporal. A Júlia, ela tem todas essas outras partes preservadas, o que faz com que ela seja, que ela consiga passar nas provas de medicina. Apesar do tamanho da AVC, né, Júlia? Então, apesar da extensão do AVC, ela tem vários domínios da cognição recuperados. Isso, doutor. Olha, após a alta hospitalar, você chega em casa e repara que tudo é diferente. Você sabe que eu lembro da sua mãe na beira do leito, a angústia da tua mãe. Eu fazendo os exames lá, ela me olhando, esperando o resultado. Eu imagino. Agora você falou... casa, tudo diferente, tudo... Você se formou. Foi um dia especial para você? Muito, muito. Eu me formei, doutor Marcelo e o doutor Show. Na formatura, na Sala São Paulo, em janeiro de 2023, eu fiz um discurso. Você fez um discurso de formar, que legal. Pô, pena que eu não tava lá, você não convidou a gente. De agradecimento aos pacientes. Olha só. E eu falei sobre empatia. Eu mesma, paciente e médica. Você acha que empatia é uma palavra que tem que se encaixar no médico? Qual que é a tua opinião? Sim. Por quê? Sem dúvida. Empatia para mim, assim, é fundamental para minha vida, sabe? Médica mesmo, né? Empatia quer dizer você se colocar na posição do outro, né? Além de você ter um conhecimento técnico, sim, quem procura um médico procura porque está sofrendo. Grande parte dos pacientes procuram porque está sofrendo. Se você tiver empatia, você vai ter um quê a mais em ajudar aquela pessoa que está precisando, né? Isso. E os seus colegas tiveram empatia com você? Seus professores tiveram empatia Sim. com você? Acho que até os pacientes que você via no internato tiveram empatia com você. E você com eles, né? Isso. Foi um caminho, uma via de duas mãos, né? Duas mãos, isso, doutor Marcelo. Duas mãos. E eu segui. Exatamente, né? A impressão, os ouvintes vão falar, bom, eles deixaram a Júlia se formar, que na realidade não é que deixaram, a Júlia se formou pelos esforços dela. Isso. Uma caminhada mais longa. Mas a Júlia podia parar por ali. Não. O que você está fazendo? Vamos lá. Não, né? Você seguiu, e aí? Exatamente, doutor Marcelo. Eu segui. Agora,
eu tô focada para uma residência. Você Antes está estudando para a prova. Sim. Antes do AVC, eu queria cirurgia, mas não dá, né? Agora. Apesar de você ter algum movimento à direita, sim, você tem alguma limitação para operar. Exato, né, doutor Chu? Verdade. E aí, eu quero residência de radiologia por imagem. Olha só. Eu gosto muito, né? Vamos ver. Torçam para para passar. Então, a Júlia sempre nos dá uma lição de vida. Por que isso? Porque o sonho da Júlia era de ser cirurgiã, era de fazer cirurgia. Mas, por causa do que aconteceu com ela, do AVC, né, ela teve a maturidade de entender que não seria apropriado ela se tornar uma cirurgiã. Apesar de ter o aspecto cognitivo preservado e capaz de ser uma cirurgiã, mas ela entendeu que na vida a gente não pode tudo que a gente quer, que na vida nós temos que nos adaptar às nossas condições, né? Ela entendeu que como o lado direito do corpo dela tem dificuldade de movimento, ela entendeu que não é apropriado ela ser cirurgiã. Porém, ela, com a maturidade dela, com a lição de vida que ela nos faz, ela foi procurar áreas da medicina que ela pudesse exercer de modo pleno. Por exemplo, radiologia e diagnóstico por imagem, né, é uma área muito boa, tão importante quanto a cirurgia, igualmente importante em relação à cirurgia, e tão valorizado, uma área tão valorizada quanto a cirurgia, né? E que ela pode, através das imagens, né, uma ressonância, tomografia, fazer os diagnósticos, raio-x, né, ultrassom, fazer os diagnósticos e atuar como médica. Né, sem precisar das habilidades cirúrgicas de um cirurgião. Né? Então, a Júlia é uma ótima área, Júlia. Obrigada, doutor. Agradeço. E aí, como é que tá o ritmo dos estudos aí? Nossa, frenético. Nossa, que é uma especialidade que não é muito fácil de passar, né? Não. A concorrência é alta, né? Muito alta. Mas vamos lá. Isso é bom, isso é legal. E você tem uma ideia assim do que você mais gosta dentro da radiologia? Tipo ultrassom, tomografia, músculo? Ou ainda só namora a especialidade geral? Agora estou focada para passar. Aí eu depois... As provas começam agora, né? Não, já começou. Semana passada eu fui fazer uma prova. E você sente segurança para fazer a prova? Tá assim, apesar das sequelas que você teve, etc., você sente segurança para fazer uma prova, etc.? Sim. Eu falo, eu falo no edital das instituições. Você tem, eles dão essa opção lá, né? Se você tem alguma dificuldade, alguma restrição. Isso mesmo. Mas
um tempo a mais. Ah, tá. Você tem um tempo a mais para fazer a prova. Isso, 1 hora dos outros. Tá. Em relação aos outros, você tem um tempo a mais. Isso. Ah, que legal. É. E você fez alguma prova oral, alguma entrevista? Não. Ainda não, né? Não. Radiologia é uma ótima área. Por exemplo, você pode estar lá no ambiente da radiologia, em frente ao computador, olhando para as imagens. Você vai ter o tempo que você quiser para analisar as imagens. O laudo você digita, né? Digita o laudo, né? E isso é o que você mais sabe fazer, digitar no computador, né? E o bom é que vários serviços de radiologia, além de tudo, tem dupla checagem de diagnóstico, né? Muitas vezes passa por 2 profissionais médicos para ter o laudo, né? Então, sim. é uma área muito boa. Júlia, na tua trajetória, você podia dar uma ideia para a gente qual foi a importância da reabilitação? Que o podcast passado nós falamos da reabilitação no paciente sequelado de AVC. E eu e o Edson, a gente já é formado, eu vou fazer 30 anos de formado, você já tem 30 e poucos anos de formado. E nós passamos várias fases da medicina no Brasil, né? E nós pegamos aquela fase em que poucas pessoas tinham acesso à reabilitação, pegamos muitos sequelados graves de AVC, espásticos, afásicos, que não andam. Então, para a gente, é uma felicidade enorme em ver um paciente como você, andando, que tem um AVC, né? grande e está aí com a cognição de volta, com a fala de volta, terminou um curso de medicina, está prestando uma prova de residência. Você pode dar uma ideia da importância da reabilitação na tua vida? Sim, é importantíssima, doutor. É importantíssima. A reabilitação é fundamental, sabe? Nós, médicos e também O físio, a fono. para mim é fundamental, sabe? Eu faço fono até hoje. A doutora Ana Lúcia, para mim, assim, foi fundamental. Ela entrou numa trajetória que, assim, e ela ajuda e é uma mãe para mim, sabe? E para você, que era extremamente ativa, foi difícil você achar força para enfrentar esse caminho? Eu treinava vôlei e eu troquei, sabe? Outro lado, sabe? Você virou a chave, né? Quer dizer, agora o meu esporte sou eu. Né? É isso mesmo. Sou eu. E aí, outra alternativa, sabe? Exatamente. Qual que é, assim, seu hobby? Onde você extravasa hoje? Que a gente precisa, né? A gente é médico, a gente vê um monte de coisa difícil, a gente precisa de ter algum momento de prazer, né? O que você faz hoje? Extravasar, assim, na academia. Na academia. Que legal. Você faz musculação, então? Sim, mas eu gosto de bike. Na academia, né? Na academia, você faz bicicleta ergométrica. Sim, né? E ali você descarrega. Nossa,
adrenalina, assim, uhul! Beleza, destravada, tudo que veio de ruim na semana, né? Sim. Mas eu... Quantas vezes por semana você faz bike? Todos os dias. Todos os dias. Né? É importante, né? Isso é importante. Na tua trajetória, você deve ter uma legião de gente que te apoiou, né? Entre colegas, família, professores. Você tem algum agradecimento especial para cada grupo? Para você, quem que teve muita importância, como eles se equivaleram nessa trajetória? Qual que é o teu sentimento de gratidão com essas pessoas? A minha avó. Sua avó? Assim, foi muito importante. Ela faleceu recentemente, então agradeço todo dia ela e agradeço também as minhas amigas de coração, a Fono, a doutora Ana Lúcia, os meus pais, tudo. Foi incrível. O que sua avó te falava? Olha, doutor, pra mim, ela me incentiva, sabe? Então foram anos bem vividos, né? Valeu a pena, né? Infelizmente ela fechou o ciclo da vida dela, mas foram anos bem vividos do lado dela. Sim. Ela te incentivou bastante. Sim. Muito legal. E eu queria que você virasse para aquela câmera ali, ó. Aquela é a sua câmera. Dá uma palavra final aos pacientes que têm AVC e ficam sequelados. Muitos acabam tendo depressão, eles não conseguem continuar na vida, eles acabam não conseguindo uma reabilitação plena. O que você teria para falar para esses pacientes? Então, doutor, assim, não desistam dos seus sonhos, sabe? É uma trajetória árdua, mas vamos lá, sabe? Não desistam. Assim. E dos seus sonhos. Pra gente é muito... Eu que vi você na fase aguda, em coma, eu acho que ela foi descomprimida, acho que foi logo no segundo dia, foi uma descompressão bem precoce, fez uma hipertensão intracraniana importante. Pra gente... Segundo dia de internação lá no Sírio. Foi rápido. Para mim, ver você assim, se formando em medicina, prestando prova de residência, para mim é algo inédito. Parabéns. Pelo tamanho do seu AVC, parabéns. Isso mostra que reabilitação é fundamental para a reinserção do paciente na sociedade. Reabilitação, assim, a gente não pode deixar o tempo correr, tem que ser rápido na reabilitação. Sim. Parabéns.
Eu estou impressionado em te reencontrar aqui hoje. Eu nem sabia que era ela, eu sabia que era uma paciente, né, que você acompanhava, mas eu fico feliz em te ver aqui, formada, pronta para passar na prova de residência. E a gente não pode esquecer de agradecer os seus pais, né? Que eu acompanhei parte de toda a trajetória, né? E a gente percebe que como seus pais te amam, né? Então, eles realmente, a cada momento, eles estavam presentes na sua vida o tempo todo. Eu lembro da mãe dela lá na beira do leito, me olhando com angústia a cada exame que eu fazia. Mas é muito bom te ver bem, assim. Parabéns, viu, Júlio? E a mensagem que a gente dá para a população que passa por isso é: não percam as esperanças. Claro, sempre os pés no chão. Não percam a esperança. De jeito nenhum. Vamos lá. Bora pra cima. Exatamente. Não percam as esperanças. Claro, pés no chão, mas esperança é a que nos move, né? E temos que viver a cada dia. Cada dia é um dia. E cada dia é uma vitória, né? E nós não podemos esquecer de nos cuidar, de nós nos cuidarmos em relação ao nosso ser psíquico. É claro que nessa situação a gente fica triste, a gente deprime, só que é importante nós procurarmos profissionais adequados, né? Psicólogos, Sim. médicos. Eu faço terapia. Perfeito. Ou seja, E a terapia te ajuda bastante. Sim. Então, depressão é altamente prevalente. E a depressão nessa situação muitas vezes acaba virando não somente uma depressão reacional, mas também depressão transtorno. Então isso significa que nós, muitas vezes sozinho, a gente não consegue sair. Há necessidade de ajuda médica e de ajuda tanto colegas psiquiatras, neurologistas, como os colegas psicólogos, né? Ou seja, profissionais da área de saúde mental podem ajudar muito o paciente e a sua família, né? Então não percam as esperanças, né? E é importante nós... É um momento em que nós devemos levar em consideração para nós amadurecermos como um ser humano, né? De nós passarmos a valorizar coisas simples da vida, né? Como, por exemplo, eu vi a sua mãe feliz quando me reencontrou, né? Porque havia vários anos que nós não nos víamos, né? A sua mãe ficou muito feliz quando me encontrou, você ficou muito feliz quando me encontrou, e a sua mãe felicíssima por você estar falando e se comunicando como você está agora. Então a sua mãe passou a valorizar coisas simples da vida, e coisas simples da vida, muitas vezes, por imaturidade nossa, a gente acaba subestimando, menosprezando as coisas simples e importantes da vida, como caminhar, como comer sozinho, como, por exemplo, falar, né? E eu vejo uma maturidade muito grande dos seus pais. Faz tempo que eu não vejo o seu pai, mas seu pai é um herói, junto com a sua mãe e a sua avó também, tá? E o seu irmão também, né? Bom, eu queria agradecer você pela tua presença aqui. Queria pedir para o ouvinte que se conscientizasse. A Júlia, ela não falava nada. Hoje o progresso dela foi muito. Ela foi até, se brincar, além das expectativas para uma pessoa que teve um AVC quase hemisférico à esquerda do hemisfério dominante, né? E graças à reabilitação, ela está aí, conversando, sequência lógica de palavras, consegue entender bem, conseguiu estudar, se formar e não ficou satisfeita só com a formatura. Agora vai partir para cima da residência. Parabéns. E a gente não se esquecer de uma palavra que a Júlia falou aqui, empatia.
a empatia não é só o médico que precisa de ter. Todos nós precisamos de ter empatia. Por quê? Porque todos nós somos suscetíveis a ter os mesmos problemas que a Júlia teve. Nossa vida mudar de um dia para o outro. Quando a Júlia chegou em casa, no apartamento estava tudo diferente. E agora? O que eu vou ter? O que eu faço da minha vida? E ela foi para cima e nós podemos ir para cima, de uma forma ou de outra. Então, empatia, porque nós estamos vulneráveis a acontecer isso com a gente e a gente precisa de ajudar quem tem essa necessidade. A Júlia, com a rede de apoio que ela teve, chegou lá. Parabéns, estamos torcendo. Quando você passar na residência, se formar na residência, vai vir aqui no podcast e vai falar mais para a gente a respeito da trajetória. Em relação à empatia, é importante dizer que não somente nós que somos profissionais da área de saúde devemos ter empatia, mas a população geral, independentemente da profissão de cada um, nós devemos tentar exercitar a empatia. Nós temos que ensinar os nossos filhos a exercitarem a empatia, se colocar no lugar dos outros para ter uma melhor compreensão, para nós podermos tratar melhor as pessoas. Isso é muito importante e é o que nós desejamos para um mundo melhor. Parabéns! Até a próxima! Obrigada! Parabéns mesmo, estamos torcendo, hein? Depois você manda notícia aí se passou na residência. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Se você gostar do episódio, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha. Acho que o vídeo da Júlia vai ser bem compartilhado. Vou fazer viralizar esse podcast aqui, porque é um podcast importante. A gente quer mostrar que, com persistência, pacientes da gravidade que você teve, do tamanho do AVC, eles podem se reinserir na sociedade, eles podem trabalhar, eles podem prestar residência, eles podem ser médicos e bons médicos. Parabéns, Júlia. Até o próximo episódio.